Eu não vou convidar os irmãos para ficar em pé novamente, porque nós já lemos esse texto, eu quero ler novamente. Eu quero ler 2 versículos em Lucas 22, que foi o mesmo texto da Santa Ceia. Eu quero compartilhar com você essa palavra de Deus. Apenas o versículo 19 e 20. O tema da minha mensagem é: eu tenho o sangue de Jesus. Tá? Eu tenho o sangue de Jesus. Mesmo sentado, eu sei que os irmãos honram a palavra de Deus, mas eu quero ler. E Jesus disse, tomando o pão, tendo dado graças, ele partiu dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vós. Se é dado por mim, eu tenho. Ok? Fazer isso em memória de mim. Depois de tomar a ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o pacto no meu sangue, que também é derramado por vós. Por favor, alguém diz comigo: eu tenho o sangue de Jesus. E não é só você que talvez já é evangélico, você que não é. O sangue de Jesus foi derramado por você. E eu preciso que você saiba disso essa noite. O pastor não podia contar esse testemunho de ter sido arrancado do espiritismo, da força do mal, se não fosse o sangue de Jesus. Então, eu quero compartilhar alguns pensamentos rápidos. O primeiro deles é o seguinte: Deus nunca provê uma coisa que você não vai precisar. Tá? Deus não é essa pessoa que provê coisas aleatoriamente. Aliás, você precisa até ter cuidado quando você está diante de uma provisão de Deus. Quando você recebe uma provisão de Deus, você já está implicado nela. Porque se Ele deu, é porque você vai precisar. Você pode não estar precisando nesse momento, mas é melhor você segurar aquilo, guardar aquilo, considerar e reverenciar aquilo, porque você vai precisar. Por exemplo, as coisas mais naturais que para nós, como o americano diz, taken for granted, né? O sol. A gente levanta, o sol está lá. Deus não proveu o sol por acaso. Nós precisamos do sol. Se não fosse o sol, a gente não poderia viver no planeta. Não poderíamos viver. Todas as provisões de Deus. Por exemplo, Deus não nos daria uma arma, seja espiritual, que Ele não dá armas físicas, são espirituais, se Ele não soubesse, se Ele soubesse que você nunca ia enfrentar uma guerra. Por que Deus ia te prover de uma armadura, se Ele sabia que você não ia enfrentar guerra? O fato de Deus prover uma armadura, Ele já está falando o que para você? Pega uma redinha, arma ali, veste a armadura, pega um suquinho do lado e senta lá. É isso que Ele está falando? Se Ele proveu a armadura, meu amigo, Ele está dizendo, vai ter guerra, é melhor você se armar, tá? Então, eu queria falar sobre algumas provisões básicas de Deus. Uma das coisas que mais me surpreende são as provisões de Deus. A mesa da ceia, ela tem que ser realmente bonita e ela tem que ser, ela tem que realmente realçar, porque é a maior provisão de Deus. E quando você olha para a mesa da ceia, você vê a provisão, você vê com os olhos físicos, não é? Jesus não está aqui essa noite, não é? Não podemos contemplar Ele na cruz hoje, mas ali você vê exatamente a provisão de Deus. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, está ali. A mesa da ceia, ela mostra a provisão. Uma das coisas que me fascina são as provisões de Deus. Eu quero falar sobre a Bíblia. Deus não nos daria a Bíblia, e deixa eu fazer uma pausa aqui, porque Ele levou 1.600 anos para poder escrever esse livro. Esse livro foi escrito por homem, mas é claro que foi escrito por homem. Não foi anjo que escreveu, nenhum anjo desceu para escrever. Porém, você precisa lembrar que a palavra de Deus diz que nenhuma profecia é de interpretação particular. Mas os homens que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus se deu ao trabalho, no curso de 1.600 anos, de usar 40 pessoas diferentes, em nações diferentes, em lugares diferentes, para nos trazer a Bíblia. Deus se deu um trabalho muito grande, muito meticuloso e muito lento para poder nos dar a sua palavra. Agora, deixa eu te falar, isso é uma implicação tremenda. É uma implicação tremenda na vida do ser humano. Se Deus proveu o livro, é melhor você prestar atenção nele, porque a tua vida depende dele. A nossa vida está tão ligada a esse livro
que o próprio Jesus, assim, o Senhor já tinha falado no Velho Testamento para Moisés, e Jesus repete essas palavras: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu dizer, uma das coisas que eu insisto e vou sempre insistir, e o crente que se preza, ele abre a Bíblia em casa para ler. Ele não está lendo um livro, ele está recebendo vida, ele está comendo vida no espírito dele, porque nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Você não pode ignorar essa provisão. Se você ignorar essa provisão, você morre. Você morre espiritualmente e você se qualifica para acreditar na mentira. Vou falar mais uma vez. Um dia eu decidi assistir um programa no Netflix que está lá um seriado sobre a Scientologia, aquela igreja do Tom Cruise, a Scientologia. Se você nunca assistiu, fique horrorizado, mas assista. E eu estava penalizado por aquelas pessoas, porque são histórias horríveis de abuso e de tanta coisa terrível que é feita com pessoas artistas, pessoas de entendimento, pessoas famosas, entendeu? E todos os membros da Scientologia. E naqueles meus pensamentos, enquanto eu estou ali sofrendo na frente da televisão, porque as pessoas estão acreditando na mentira e, na verdade, aquelas pessoas daquele programa, elas saíram da Scientologia, elas estavam falando da experiência horrível que elas tiveram lá, e o Senhor falava para mim assim: você está com pena delas por quê? Todo aquele que rejeita a minha palavra se qualifica para acreditar na mentira. Você está com pena deles, mas a primeira coisa, antes deles acreditarem em qualquer mentira, a primeira coisa que eles fizeram foi rejeitar a minha palavra. Porque ela está aí, disponível em todas as línguas, eu provi a minha palavra. Deus não provê algo que você não vai precisar. Toda provisão de Deus traz uma implicação. Eu tenho que prestar atenção na provisão. Eu tenho que prestar atenção na provisão. Porque vai haver uma cobrança, porque me foi provido aquilo e não foi provido aleatoriamente, sem propósito. Outra coisa incrível que Deus nos proveu foi o Espírito Santo. Por que Jesus, ao sair para o céu, ao voltar ao céu, fez questão de enfatizar: eu estou indo por uma razão muito óbvia, vocês precisam receber o Espírito Santo. Sem ele não existe igreja, sem ele não existe interpretação correta da palavra de Deus. Sem o Espírito Santo, você não tem penhor no seu coração da sua salvação. Sem o Espírito Santo, você não tem condições de entender a verdade. Deixa eu te falar, uma das provisões mais básicas de Deus para a igreja, para o seu povo, foi o Espírito Santo. Continua sendo o Espírito Santo. A provisão do Espírito Santo é como a palavra de Deus, você tem que tê-la todo dia, recebê-la todo dia. Efésios 5,18, quando diz enchei-vos do Espírito, é para você continuar se enchendo, porque sem o Espírito Santo não haveria igreja cristã. A igreja cristã depende completamente do Espírito da verdade. Não vou pregar sobre o Espírito Santo essa noite, mas quantos textos o Senhor fala no Evangelho de João: quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, João 16,8, João 16,13, ele vos guiará a toda a verdade, ele vos ensinará todas as coisas. João 14,17 diz que vocês receberão o Espírito, porque o mundo não pode receber, mas vocês podem receber, porque ele habita em vocês, ele habita em vós e ele estará convosco. O Espírito Santo é uma das maiores. Alguém agradece a Deus um minutinho comigo pelo Espírito Santo. A única razão de você estar me ouvindo essa noite é por causa do Espírito que nos une. É o Espírito que nos une. É o Espírito que nos dá esse desejo, esse entendimento, essa alegria de estarmos juntos. O Espírito Santo é uma provisão que você não pode ignorar. Outra provisão que o Senhor nos deu foi a igreja. A igreja cristã, ela não é uma invenção humana, ela não é uma criação humana, ok? Não existiria igreja cristã se Jesus não tivesse dito: eu edificarei a minha igreja. E Jesus nos proveu a igreja. Na igreja nós temos a comunhão dos irmãos, nós temos a vivência prática da vida cristã, onde nós exercemos a longanimidade, o amor, o perdão. Nós somos forçados a conviver com pessoas que são pecadores como nós, imperfeitos como nós, e nós recebemos as ordens bíblicas
de amar, de perdoar, de suportar, de caminhar junto, de ajudar uns aos outros, de levar os fardos uns dos outros, de perdoar uns aos outros, sede uns para com os outros bondosos, misericordiosos, longânimos, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Você só faz isso no contexto da igreja, você só obedece isso no contexto da igreja. A igreja é uma criação de Jesus, a igreja não é uma criação dos homens. Muitas pessoas ignoram a igreja, ignoram a provisão de Deus, ignorando que a igreja é uma provisão do Senhor. Deus não nos provê algo que nós não vamos precisar desesperadamente. Nós precisamos das provisões que Deus nos provê. Por exemplo, alguém pode pensar assim: eu tenho 10 dedos no pé, 5 num pé, 5 no outro. Eu não vejo razão desse dedinho pequenininho. Talvez se tivesse 3 dedos só já estaria bom. Tira um para você ver. Tira um para você ver como é que fica o andar, como é que fica a sua postura, como é que fica o seu equilíbrio. É incrível, absolutamente nada do que Deus proveu pode ser ignorado, porque a provisão... Eu estou fazendo tudo isso só para chegar num ponto, tá? Porque o ponto que eu quero chegar é esse. A maior provisão de Deus para nós foi o sangue de Jesus. Eu preciso falar das implicações dessa provisão. E a primeira delas é que o pecado, que é a raiz de toda morte, não é? Todos os problemas básicos da natureza humana, eles são resolvidos no sangue de Jesus. Eu quero dizer que o sangue de Jesus, quando eu me refiro ao sangue de Jesus, não é simplesmente ao líquido vermelho que derramou do corpo de Jesus na cruz e foi derramando das suas mãos, das suas costas, dos seus pés, da sua fronte, daqueles espinhos que literalmente o seu sangue estava derramando e caindo no chão. Mas eu me refiro ao sangue de Jesus nessa noite como todo o sacrifício de Jesus, a obra de Cristo na cruz, o que Jesus fez na cruz pelos homens. Eu queria convidar você, se você puder achar o livro de Hebreus, ele fica no final da Bíblia, perto de Apocalipse, mas eu queria te mostrar esse texto, não só falar ele para você. Ele é Hebreus. Se você vier do Apocalipse voltando, vai ser mais fácil você encontrar Hebreus, tá? Mas eu quero te mostrar no capítulo 1 de Hebreus, um versículo, nessa minha mensagem, que é o verso 16. Isso me choca, esse texto me choca profundamente. Capítulo 1 de Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, desculpe, capítulo 2 de Hebreus, o verso 16 diz assim: você sabe, ele está se referindo ao sacrifício de Jesus no capítulo inteiro, tá? Ele está se referindo ao sacrifício de Jesus e ao sangue de Jesus. No verso 16 ele diz assim: pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão. O sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus, derramado na cruz, a morte de Jesus, a ceia que nós vimos diante dos nossos olhos essa noite, tocamos com as nossas mãos, ingerimos no nosso corpo, não auxilia os anjos. Come on. Eu não sei você, mas um anjo é um ser muito mais glorioso do que nós, e se nós fôssemos comparar, nós podíamos dizer assim: um anjo é uma criatura mais preciosa, mais valiosa do que nós, ok? E a palavra de Deus diz que no Salmo 8, verso 5, que nós fomos criados um pouco menor do que os anjos, tá? Porém, o sangue de Jesus não foi derramado para redimir os anjos que pecaram. Come on. Se eu fosse você. Se eu fosse você, eu falava assim: como é que é? Eu sou mais importante que os anjos? Eu fui mais precioso aos olhos de Deus do que os anjos? Yes. Não presta auxílio aos anjos, mas à descendência de Abraão. Come on. Se há uma coisa que você pode dizer aos demônios escuta, você cai fora da minha vida, porque você não tem redenção, mas o sangue foi derramado por mim. Você pode negar isso?
Você pode negar que o sangue foi derramado por mim, na autoridade deste sangue, na purificação deste sangue, na requalificação que este sangue me dá, eu te dou uma ordem para soltar o meu território, e soltar a minha vida, e soltar a minha casa. Porque se há alguém diz comigo, se há uma coisa que eu tenho, é o sangue de Jesus. Eu não quero saber se você é crente, não crente, batizado, não quero saber quem você é. Você é um ser humano, o sangue de Jesus foi derramado por você. O sangue de Jesus foi dado para você. Não foi dado aos anjos, mas foi dado para nós. A gente é melhor pegar essa provisão e usar ela em nosso favor, porque ela foi feita por nós. Ah, come on. Toda vez que eu dirijo a Santa Ceia, toda vez que eu estou diante da Santa Ceia, eu sou confrontado com esse texto que Jesus falou. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós. Se há uma coisa que Deus fez por nós, foi derramar o sangue do Filho dele por mim. Se há uma coisa que é minha, é o sangue de Jesus. Ah, come on, gente. Come on. O sangue de Jesus foi derramado por mim. Agora, você sabe, isso implica algumas coisas bem sérias. Que o pecado, que é a raiz de toda morte, só é resolvida com o sangue de Jesus. A iniquidade, a transgressão, essa coisa da nossa vida, o delito, o erro, o engano, a rebeldia, a degradação humana, ela só é resolvida com o sangue de Jesus. Eu gostaria de falar um pouquinho da razão porque Deus não nos deu uma religião para resolver o nosso problema. Deus não nos deu uma religião para resolver o problema do ser humano. Ele derramou o sangue do seu Filho. Porque uma doutrina não resolve a nossa vida. Um grupo de leis e ordens religiosas não resolve, um grupo de rituais não resolve a nossa vida. O que resolve a nossa vida, a raiz do nosso problema, é o sangue de Jesus derramado por nós. Eu não quero saber se a pessoa entende de doutrina, se ela entende daquilo e daquilo outro. Se ela tomar o sangue de Jesus, se ela tomar o sangue de Jesus, se ela aplicar o sangue de Jesus na sua vida. Douglas, vem cá rapidinho, por favor. Como os pecadores fazem, eu fiz muitas vezes. Do que eu estou falando? Estou falando daquelas ervas daninhas, aquelas plantas que eu sempre, todo verão, eu ia lá no prédio em Chelsea e arrancava. Eu sempre fui lá, né? Eu sou aquele pastor que, tipo assim, eu gosto de fazer coisa na igreja. Eu não gosto só de pregar e orar, não. Eu gosto de mexer no prédio, eu mexo nas coisas, entendeu? E eu ia lá e arrancava. Eu arrumei minhas próprias ferramentas. Right? Você não vai saber as ferramentas que eu tenho lá. Não é ferramenta de landscaper, igual ele, não. Mas eu ia lá, todo ano, eu ia lá e arrancava aquele... E sabe o que estava acontecendo ano após ano? As mesmas raízes levantavam no mesmo lugar. Eu ia lá e cortava ela. Eu tentava arrancar o mais profundo da raiz que eu podia. Mas ela ia lá e crescia de novo. E o que eu estava notando, como eu já faço isso há vários anos, fazia, né? Porque eu fui liberto. Elas ficavam mais grossas, já estava virando árvore. Eu falei, misericórdia, esse negócio não morre. Todo ano eu chegava lá, fazia isso aqui, ó, com o meu tambor, arrancando aquele monte de... Gente, eu pegava cada maço de mato assim, naquele parking lot, que eu falei, meu Deus, esse negócio não vai morrer não, como é que eu faço com isso? Aí um dia... apareceu o Douglas na minha vida, meu salvador. Aí eu fiz um vídeo daquele monte de ervas, né? Já estava virando árvore dessa altura. Eu falei, Douglas, você é landscaper, me dá uma ideia de como resolver isso. O que você falou para mim? Eu falei, brincando, né, no áudio, falei, pastor, o problema aí está sendo o senhor arrancar, porque cada vez que o senhor arranca só o que está por cima, mas o senhor nunca tratou o problema que é a raiz que está embaixo. Então aí o correto seria aplicar um remédio que matasse, no caso, a raiz, para eliminar o problema de vez, entendeu? E não, mas como ele sempre arrancava, daí a raiz permanecia, nascia mais forte no outro ano, entendeu? E aí é o processo desse aí, então. E aí nós fomos lá e jogamos veneno, né? Um veneno apropriado para poder matar a raiz, e depois que matou, né, inclusive o pastor no dia ia arrancar, né? Eu falei, não arranca não, deixa aí, grande igual tá. Nós vamos jogar o veneno nele grande igual tá, para poder, né, ele absorver o veneno, levar para a raiz, e lá secar a raiz, e depois que secar a raiz a gente remove.
ele acabou de falar do poder do sangue de Jesus. Nós, pecadores, fazemos como eu. Você pega os pecados, ou os frutos que eles estão dando, e tenta resolver eles. Você tenta parar de fazer isso, parar de fumar, quero parar a droga, eu quero parar aquilo, eu quero parar de mentir, eu quero parar. E você tem aquela faquinha, igual eu, minhas tesourinhas, meus negocinhos, minhas ferramentinhas, para ir lá e cortar o que está por cima, cortar o que eu estou vendo, mas a raiz está lá. O Douglas chegou lá e ele falou, não corta. Aí ele derramou o veneno, e ele derramou nas folhas, porque as folhas começaram a absorver aquele veneno e desceram, levaram até a raiz. Deixa eu te falar uma coisa, não importa os pecados que estão na sua vida, os demônios que estão aí, os vícios que estão aí, se você aplica o sangue de Jesus no negócio, você aplica o sangue de Jesus no negócio, você diz para Deus assim, estou aqui nesse problema, mas você derramou o sangue do seu filho por mim, eu aplico o seu sangue nessa situação, eu reclamo o sangue sobre esse mal, esse vício, esse espírito, essa obra maligna, essa transgressão, essa tendência do pecado, eu aplico o sangue, eu coloco a minha fé no sangue, deixo o sangue descer na raiz. E aí o Douglas falou, vai ficar tudo amarelinho e vai morrer. Na hora que ficar tudo amarelo, e eu fiquei, foi incrível, na mesma semana, eu olhei e falei, Douglas, está tudo amarelo, está tudo morto. Aí ele foi lá, aplicou a segunda vez, não foi? Então você insiste, coloca o sangue de Jesus em cima desse negócio. Não é religião, não é a doutrina, não é alguém orar por você, não é você colocar o sangue. Alguém diz comigo, eu tenho fé no sangue de Jesus. Mas deixa eu falar para vocês. Nós não temos tanta fé no sangue de Jesus como nós preferimos ter. Porque quando eu estava em depressão, e eu não estava em depressão química, eu não estava em depressão porque me aconteceu uma tragédia, eu estava em depressão espiritual. Eram espíritos malignos que estavam me ferindo. E o Senhor falou para mim, aplica o sangue. Mas você não tem tanta fé no sangue. Você é um pastor, você dirige a Santa Ceia, você ministra a ceia, mas você não tem tanta fé. O que Deus falou para mim foi, você precisa de uma nova revelação do sangue de Jesus. E foi exatamente isso que eu recebi, uma nova revelação do sangue de Jesus. Deixa eu dizer o que a igreja precisa, que Deus abra os nossos olhos para o que Deus já fez por nós, para a provisão. Deus falou para mim assim, naquela depressão que eu estava. Eu estava em depressão, não era de brincadeira não, eu queria largar a igreja. A prova é que eu fui buscar uma nova profissão. Eu fui aprender a vender casa. Eu tirei minha carteirinha, eu coloquei na imobiliária lá em Boston. Eu já estava planejando uma suposta saída do ministério. E Deus falou para mim assim, eu não vou te ajudar a vender casa, eu não te chamei para vender casa. Eu não te chamei para ser businessman, eu te chamei para ser pregador. Só porque você está ofendido, aplica o sangue na ofensa. Retoma a unção pastoral, porque eu te chamei para pastorear, eu vou curar o teu coração, o que eu curo o teu coração é com sangue. Você não tem fé no sangue de Jesus como você deveria ter. Agora deixa eu abrir uma outra pausa e trazer uma correção para a igreja. Nós acreditamos mais em nossas ofensas do que nós acreditamos no sangue de Jesus. Nós temos uma fé desse tamanho na ofensa. Tipo assim, a pessoa magoa, decepciona a gente na igreja, ou em casa, ou em qualquer lugar, você diz assim, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar, não consigo nem olhar na cara do sujeito, eu não consigo perdoar, porque você acredita tanto na ofensa, que ela fica gigante. E o sangue de Jesus, que é o poder, fica tão pequenininho, porque nós não aplicamos a fé onde está o poder. E Deus mudou isso na minha vida. E ele falou comigo assim, eu me lembro que eu fazia jejum, e eu gostava de terminar o meu jejum com a Santa Ceia. Então, tipo assim, eu orava 2 horas naquele meu jejum, e aí eu ia entregar a ceia nos últimos 5 minutos, right? E aí o Senhor falou uma coisa interessante comigo, ele falou, bonitinho você, né? Você acredita mais na sua oração, a prova que você acredita tanto na sua oração, é que você ora 2 horas. E aí na hora que você vai tomar Santa Ceia, você toma em 5 minutinhos dizendo assim, tipo assim, isso aqui é só para colocar cereja no meu bolo. Deus falou para mim assim, pode inverter esse negócio. A tua oração vale mais do que o meu sangue? Não, Senhor, não vale mesmo. Não vale mesmo. O meu sangue vale muito mais do que a tua oração. Então começa a valorizar o meu sangue, porque ele é a minha provisão para você. E aí sabe o que Deus falou para mim? Vai no basement da sua casa. E lá está a minha biblioteca, né? 3 paredes assim.
Ele falou, ó, pega todos os livros que falam da obra de Cristo na cruz. Aí encontrei até aquele livro do John Stott, né? A Cruz de Cristo. Aquele livrão grosso do John Stott. E aí eu peguei vários livros lá e o Senhor falou comigo, começa a ler sobre os capítulos do sangue, o que fala do sangue. E eu comecei a ouvir mensagem no YouTube sobre o sangue de Jesus. Eu vi mensagem em português, em espanhol, em inglês, de todo tipo de pregador que você possa imaginar. Eu tenho 68 vídeos das mensagens do sangue de Jesus, no meu favorito do sangue de Jesus, desde aquela época. Porque o Senhor falou comigo, você valoriza muito mais as ofensas da sua vida, as ofensas do ministério, as decepções da sua vida. E por isso que você acha tão difícil perdoar, porque você não tem uma visão correta, uma perspectiva correta do poder que há no meu sangue. Eu digo para vocês, é triste que nós celebramos a igreja, a ceia. E por que eu faço a ceia tão devagar? Porque misericórdia. Eu já tomei Santa Ceia em tantas igrejas, é um negócio tão rápido, tão relâmpago, que você diz assim, já acabou? Tipo assim, não dá nem para você pensar no valor daquilo que você está celebrando, porque é o mais importante da igreja, é a mesa do Senhor. Não é a mensagem que o pregador vai pregar, não é o louvor que nós estamos fazendo, o mais importante é a mesa, o que Deus proveu para mim ali naquela mesa. O sangue do seu filho, o corpo do seu filho. Tem uma dor? Aplica o sangue. É um problema de libertação? Aplica o sangue. É um vício que está aí e o diabo não quer sair, porque ele vem de gerações na sua família? Aplica o sangue de Jesus. Comece a aplicar o sangue. Comece a crer no sangue de Jesus. Um homem que eu gosto muito de ouvir, um inglês chamado Derek Prince. Ele gosta muito de falar sobre o sangue de Jesus. E alguém perguntou para ele um dia, pastor, como que eu aplico o sangue? A menina ficou assim, tipo, não tem sangue de Jesus aqui na minha bacia, como é que eu vou aplicar sangue? Eu falo, filho, é com a boca que você aplica o sangue de Jesus. Você fala, eu aplico o sangue de Jesus nessa situação. Eu coloco o sangue de Jesus. A minha fé é no sangue de Jesus. Deixa eu me contar um testemunho bem antigo, que provavelmente ainda está no YouTube, mas isso aconteceu nos anos 60, tá? De um pastor no Canadá. E ele tinha a sede do seu ministério, que foi invadida por ladrões, várias vezes. Foi na polícia, a polícia dizia, coloca mais luzes aí, coloca um sistema de alarme. Os ladrões estão entrando no seu prédio, coloca um sistema de alarme, etc. E o pastor fazia aquilo, tá? Eu não lembro o nome dele agora, era uma pessoa famosa. Ele fazia aquilo. E ele falou que às vezes ele estava em casa dormindo e ele tinha aquela sensação de que alguém estava entrando no prédio. Ele saía de casa com o carro, quando ele chegava no lugar, ele via os ladrões saindo. Ele falou, isso aqui não resolve, não é luz, não é alarme, tem uma coisa errada, por que eles estão vindo tanto no meu prédio? E aí, esse pastor, ele tinha um amigo que lidava com libertação. Pastor assim, desses meio doido, igual eu, que mexe com libertação, com demônio, desse tipo assim. E aí, ele sabia que esse amigo dele, ele contou essa história para ele, e ele sabia que esse amigo dele tinha tido a seguinte experiência. Naquela época dos anos 60, 50, que não tinha celular, ele tinha uma fazenda num estado aí, e uma pessoa que cuidava da fazenda, ok? E como ele era um homem de libertação, ele sempre expulsava muitos demônios, uma hora ele estava libertando uma pessoa, e o Espírito falou na boca da pessoa, dizendo assim, eu vou te matar, eu vou matar seus filhos. Eu falei, mas você vai matar nada? Você é um mentiroso? Ele falou, não, eu vou matar sim, ainda vou te falar como que eu vou fazer. Ele falou, como é que você vai fazer? Ele falou, você não tem a sua fazenda lá? Eu vou colocar o vírus da raiva nas raposas que tem naquela fazenda. Elas vão entrar na sua fazenda e elas vão morder os seus filhos. E é assim que eu vou matar eles. Bom, foi essa a mensagem que o Espírito deu para ele. E tipo assim, o pastor sabia que ele não estava brincando. Ele estava fazendo uma promessa que era um plano verdadeiro. E ele tomou uma atitude verdadeira também. Ele chamou apenas um irmão, um amigo dele, que acreditava no sangue de Jesus. E eles andaram pela borda da fazenda. E a única coisa que eles fizeram foi, andando pela cerca da fazenda, ele apontava para o chão e dizia, estou colocando a linha do sangue de Jesus nesse lugar. Todo projeto do inimigo para entrar aqui vai ter que passar pelo sangue de Jesus. Porque eu estou colocando a linha do sangue de Jesus ao redor dessa propriedade. É isso que eu estou fazendo. Apontando para o chão e fazendo essa seguinte oração. Eu estou colocando o sangue de Jesus ao redor dessa propriedade. Semanas depois, não sei quanto tempo, isso foi nos anos 60, a pessoa que cuidava da fazenda
escrever uma carta, não sei como foi a comunicação, mas a comunicação era a seguinte: olha, encontrei algumas raposas mortas na divisa da propriedade. Levei uma delas para o laboratório para analisar e estavam todas contaminadas com o vírus da raiva. O diabo cumpriu a promessa que ele fez, mas o sangue de Jesus também cumpriu o propósito que ele fez. As raposas estavam mortas na divisa da propriedade. E aquele pastor falou assim: sabe, é isso que eu preciso fazer no meu prédio. E o testemunho é exatamente esse. Ele chamou um irmão, falou: então é isso que eu vou fazer. E foi na sede do seu ministério no Canadá. E fez a mesma volta ao redor do prédio. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Se ninguém nunca fez isso na sua casa, se alguém te chamar de doido, eu sou o primeiro doido que já fez isso. Eu faço isso no prédio de Chelsea, nesse aqui e na minha casa. E os crentes de Chelsea já fizeram isso. Eu vou te contar algumas experiências que alguns irmãos de Chelsea tiveram depois de fazer isso. Ele foi no prédio do seu ministério e disse: nós colocamos a linha do sangue de Jesus ao redor desse lugar. E a história daquele pastor é que foi a última vez que um ladrão entrou naquele lugar. Porque os ladrões não têm ideia de si mesmos. Eles recebem comandos dos demônios para poder invadir algum lugar. E agora, esse pastor lidou com o mundo espiritual. Ele não lidou com as pessoas, nem com a polícia, nem com alarme, nem com luzes. Ele lidou com o que estava acontecendo no mundo espiritual. E ele estabeleceu a linha do sangue. Agora a sua propriedade não era mais invadida, porque os demônios não podiam mais atravessar. Um irmão na minha igreja, o Rafael, lembra do irmão que eu contei a experiência aqui do dedo, que ele estava com o dedo inchado naquela mensagem? Esse mesmo irmão, ele fez isso na sua casa. Ele fez isso na sua casa. E aí ele teve um sonho que ele estava chegando em casa e ele estava com medo porque havia essa ideia no sonho dele de que um leão ia atacar a casa dele. Um leão ia atacar. E de repente ele subia em cima da casa e ele ficava preocupado porque esse leão estava vindo. Mas aí de repente ele lembrava: não, mas eu fiz aquilo que o pastor falou. Eu orei ao redor da minha casa está cercada por sangue de Jesus, não vai vir leão nenhum aqui. E de fato ele via que esse animal aparecia e não conseguia chegar perto da sua casa. Vou dizer para vocês, eu não sei você, mas mais do que nunca, depois daquela depressão, eu passei a acreditar no sangue de Jesus, como nunca acreditei na minha vida. Eu não tomo a ceia lightly, como fala, né? Como o americano fala. Eu não tomo a ceia com pressa. Eu não faço a santa ceia. Eu quero que você pense sobre a provisão de Deus. Ali está a nossa vitória, a nossa proteção. Agora, eu estou indo para o final. Eu queria compartilhar algo com você. Nós nos corrompemos a nós mesmos. Isso é uma das coisas que mais me choca, porque a gente culpa muito o diabo de agir na vida do ser humano, mas a palavra de Deus diz que o homem se corrompe a si mesmo. A razão que Deus nos deu o sangue de Jesus é porque a nossa corrupção não depende do diabo em nós. Ela é nossa. Ela é nossa. Efésios 4, 22, diz assim: a vos despojar do velho homem, que se corrompe a si mesmo pelas concupiscências, pela cobiça do engano. O velho homem não precisa do diabo para corromper ele. Ele se corrompe a si mesmo. O ser humano tem essa condição, essa capacidade de se corromper a si mesmo. Nós precisamos do sangue porque ele precisa operar em nossa corrupção pessoal, em nossa corrupção íntima, natural, na nossa essência. Eu quero ler Romanos 1, 21, que é aquele texto chocante, mas conhecido também, e a razão aqui de Romanos 1 e 21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, os homens, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Não tem demônio nesse cenário. O homem se corrompe a si mesmo, basta ele estar afastado da palavra de Deus, basta ele estar afastado das palavras da Bíblia, o homem se corrompe a si mesmo. Deixa eu dizer para você, o mundo não precisa do diabo para ser um lugar
terrível: mal. Os homens são capazes de fazer o mal sozinhos, sem o diabo. Os homens em si mesmos se corrompem de uma forma tão terrível que eles usam toda a sua inteligência e todos os seus dons para praticar o mal. O diabo apenas ajuda aquilo que eles estão fazendo. Porque o homem se corrompe, é isso que a palavra de Deus diz. Eu quero ler outro texto com você. Esse é Jeremias 2:5. E Deus agora está falando com o seu povo. Você percebe que antes do homem se corromper, ele faz uma coisa: ele se esquece de Deus, ele se afasta de Deus. Aí daí para frente, a corrupção é inevitável. Jeremias 2:5, Deus está falando com o seu povo, e ele diz assim: assim diz o Senhor, que injustiça vossos pais acharam em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos. Presta atenção, é uma progressão que o texto mostra. Primeiro você se afasta de Deus, e aí inevitavelmente você vai após a vaidade, aquilo que não é de valor algum, aquilo que não é verdadeiro. Toda pessoa que se afasta de Deus, ele mesmo vai após a vaidade. O homem se engana a si mesmo. E o verso diz, tornando-se levianos. Não tem demônios aqui. É o homem mesmo caminhando o seu caminho de autocorrupção. Eu quero ler mais um texto para você. Esse está em 2 Reis, capítulo 17. Porque é a mesma progressão bíblica. Achei incrível como eu achei essa progressão bíblica, onde o Senhor mostra a mesma coisa. Quando você se afasta da palavra de Deus, você só tem uma opção: começar a se corromper, se enganar a si mesmo e se depravar a si mesmo. Em 2 Reis 17, no versículo 15, Deus mostra o mesmo processo acontecendo com Israel. Primeiro, rejeitaram os meus estatutos. Para um pouquinho. Toda pessoa que rejeita a Bíblia, ela vai se corromper. Eu não quero saber se é pastor, se é crente, se não é. Você rejeitou a Bíblia, se prepare para se corromper a si mesmo e se enganar a si mesmo. Eles rejeitaram os meus estatutos, o meu pacto, que eu fizera com os pais deles, tá? E também as advertências que eles fizeram. Aí, olha só, eles seguiram a vaidade. Esse é o próximo passo. Toda vez que alguém rejeita as palavras do Senhor, essa pessoa segue um caminho de vaidade. E o próximo passo é, e tornaram-se vãos. Não diz que um demônio os fez vãos. Tornaram-se vãos. Digo para vocês, nós precisamos do sangue de Jesus. Não foi à toa que Deus proveu o sangue de Jesus. Porque Ele proveu algo que eu preciso aplicar na minha natureza. Ele proveu algo que estudos não resolvem. Ele proveu algo que doutrinas não resolvem. Ele proveu algo que conhecimentos, escolas, treinamentos não resolvem. Eu preciso aplicar o sangue. Eu preciso do sangue de Jesus na essência da minha natureza para eu não me corromper. Para eu ser protegido da minha própria corrupção e do meu próprio engano. Não sei se você lembra que na oração do Pai Nosso, Jesus disse, por favor, quando vocês estiverem orando, vocês peçam lá o pão nosso de cada dia, tá? Nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Uma das orações que nós precisamos fazer todo dia é porque, na nossa tendência de nos enganarmos e de nos corrompermos, se Deus não nos livrar do maligno, nós não temos chance. Nenhum ser humano tem chance contra o engano do maligno. Olha, você pode me achar um pouco extremista, mas de 2017 para cá, eu passei a trabalhar debaixo do sangue de Jesus. Cada dia eu me conscientizo de que a minha saúde mental, a minha saúde emocional, espiritual, ela é devida ao sangue de Jesus. Eu comecei a aplicar o sangue na minha cabeça, porque Deus me deu Isaías 61:3, dizendo para mim, tira a cinza da cabeça e coloca um óleo de alegria. Tira as vestes de luto e coloca a veste de festa e limpa as tuas vestes no sangue. Lava no sangue de Jesus. Há um poder. Há um poder. Quando você abre a boca e diz, eu aplico o sangue de Jesus nessa situação.
eu era um pastor deprimido, em depressão. Várias pessoas saíram da minha igreja na época, a igreja estava ruim, e as pessoas estavam feridas, não era só o pastor que estava ferido, as ovelhas estavam feridas. Incrível que, quando Deus operou em mim, que Ele me curou, Ele falou para mim assim, agora você vai olhar para o seu território, que é um território que foi ferido, e o mesmo sangue que você aplicou em você, você aplica no território, porque eu vou curar a igreja com o mesmo remédio que eu curei o pastor. E a única coisa que eu fiz foi, de segunda a sábado, eu ia na igreja durante o dia com as cadeiras vazias. Eu falava, eu aplico o sangue de Jesus aqui, toda ferida, nessas pessoas que sentaram aqui. Toda ferida que me feriu e feriu essas pessoas, eu aplico o sangue de Jesus. Eu aplico o sangue de Jesus. Eu proclamo que toda ofensa, todo desânimo, toda decepção que aconteceu com as pessoas, elas estão presas em suas ofensas. Eu libero elas das ofensas no sangue de Jesus. Eu ordeno a alma delas a soltarem no sangue de Jesus. Eu proclamo o poder do sangue de Jesus sobre essa igreja, sobre esses assentos, e eu curo essa igreja no sangue de Jesus. Deixa eu dizer para você, a igreja que está em Chelsea, que está curada hoje, que abriu uma nova igreja aqui, que está levando a cura para outros lugares, é o fruto do sangue de Jesus. Como é que um pastor deprimido, que não queria mais pastorear a igreja, estava querendo era vender casa e fazer outras coisas, agora está pastoreando duas igrejas? O sangue de Jesus, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. O sangue, eu não tenho palavras, honestamente, eu não estou sabendo pregar essa noite, porque eu estou falando de algo que eu sei que é poderoso, mas eu não tenho as palavras. Quando o pastor Alan falou, me botaram o nome de Allan Kardec, em honra a alguém que adorava os demônios, mas Deus me tirou de lá, me tirou no sangue, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é que tira um homem do inferno, é que tira um homem da sua própria profanação, da sua própria autocorrupção. Alguém fica em pé nesse lugar, nós vamos celebrar a provisão de Deus para nós nesse lugar. Eu queria que você declarasse a sua fé no sangue de Jesus, pelo menos um pouquinho a mais. Se você entrou aqui com algum tipo de fé no sangue, mas sai daqui com um pouquinho mais. Eu queria que você pudesse falar com Deus nesse momento, dizer, eu tenho sido meio omisso em valorizar o sangue, em aplicar o sangue de Jesus. Não foi derramado pelos anjos, não ajuda aos anjos, mas a descendência de Abraão. E você pode falar para ele, eu sou descendente de Abraão. Eu sou qualificado pelo sangue. O sangue foi derramado por mim. Agora, eu não estou usando o sangue como eu deveria. Eu deveria usar muito mais. Eu deveria lançar mão dessa provisão. Porque ela foi colocada por mim. Ela foi dada por mim. Irmãos, vocês sabem. É um costume meu que em nenhuma pregação a gente termine a pregação nos bancos. Por quê? Porque a gente está honrando o que Deus trouxe. A gente está honrando a mesa que Ele trouxe. Então eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir caminhando para cá. Vem caminhando para cá e você vem orando. Não fale com ninguém, não toque em ninguém, não abrace ninguém. Apenas venha falando com o Senhor e venha adorando a Ele pela palavra dEle, pelo que Ele proveu essa noite, que foi essa coisa do sangue de Jesus. O sangue do Senhor Jesus. O sangue de Jesus. Alguém adora pelo sangue de Jesus. Nós vamos orar juntos nesse altar. Eu quero dar oportunidade para qualquer pessoa que quer, nessa noite, receber cura. Olha, não sei o estado que você está. Você pode ser crente, você pode não ser. Você precisa de uma cura hoje. Eu estou proclamando o remédio, é o sangue de Jesus. Deixa eu falar algo que você pode não ver. Os anjos estão aqui nessa noite, aplicando o sangue de Jesus, aonde você falar. Aonde você apontar para ele, se você apontar para ele, é ali, eu quero que você coloque o sangue. Então coloca o sangue ali, abre a tua boca e fala, eu coloco o sangue ali. E é isso que o anjo do Senhor vai fazer nessa noite, nesse lugar. Amém? Olha isso, o sangue foi derramado por você, lança a mão dele agora. Lança a mão dele agora, lança a mão dele agora, lança a mão dele agora. Para que você possa receber essa bênção aí. Estou procurando a música que vou colocar aqui para nós orarmos, mas enquanto isso você lança a mão do sangue. Vou chamar aqui, Titianá. Oh, o sangue de Jesus derramado por mim, derramado por mim, derramado por mim. Eu tomo o sangue de Jesus nessa noite. Eu tenho um mês de setembro para trabalhar. Eu preciso de ânimo, eu preciso de graça. Eu preciso funcionar debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Ó amados, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, alguém recebe aí, alguém recebe, alguém toma posse do sangue, do sangue, do sangue de Jesus. Do sangue de Jesus. Vamos ver se é essa música aqui. Você recebe uma bênção enquanto esse louvor toca. Chega mais perto aqui, os irmãos, para que haja mais espaço ali. Chega mais perto aqui, por favor. Chega mais perto aqui. Fica mais pertinho aqui, por favor. Olha aí. Eu quero que você receba uma bênção de Deus nessa hora. Estou procurando a música do Matos Nascimento sobre o sangue de Jesus aqui. É essa música, Há Poder no Sangue de Jesus. Eu quero declarar essa noite que há curas que estão sendo acontecendo nesse momento, nessa hora. Eu vou colocar uma gotinha de óleo na tua mão, mas hoje não vai ser óleo. Ela simboliza o sangue de Jesus. Agora eu quero que você pegue essa gotinha e leve para o lugar. Aplica ela onde precisa ser aplicado. É nas finanças? Coloca o sangue lá. É no casamento? Coloca o sangue lá. Eu estou ministrando o sangue de Jesus nessa noite. É o sangue de Jesus. Coloque sobre teus filhos, sobre teu casamento. Abre as mãos aí, amada, por favor. Recebe o sangue de Jesus. Vamos lá. Recebe o sangue de Jesus. Foi derramado por você. É seu, é gratuito. Abre as mãos, amado. Vou te dar o sangue de Jesus aí nas tuas mãos. Recebe o sangue aí para você levar. Recebe o sangue aí. Aplica. É na mente? O problema está lá? É algum vício? Aplica o sangue. Ele é por você, meu amigo. É por você. Tá? Não importa a condição, não importa, é por você, morreu por você, derramou por você, porque te ama da mesma forma que ama todos os nossos pecadores aqui. Eu abençoo você com o sangue de Jesus. Deus, traz o sangue de Jesus na vida deste homem, cura o coração dele, cura a alma dele, e vem à tua casa hoje, Senhor, buscar a tua palavra, ouvir a tua voz. Eu abençoo a vida dele agora com o sangue de Jesus, Senhor. Defende o plano do Senhor na vida deste homem. Quando ele nasceu, o Senhor escreveu um livro com o nome dele, e o Senhor escreveu planos para a vida dele. Eu abençoo agora, eu peço que o sangue de Jesus testemunhe em favor dele nessa noite. Senhor, eu reclamo o teu sangue sobre a vida dele hoje, sobre a sua casa, seu casamento, suas filhas. Eu abençoo este lar, eu abençoo, Pai, o teu filho. Pai, em nome de Jesus. Recebe o sangue, brother. Aplica aí. Aplica o sangue, aplica o sangue. Você é jovem, você tem lutas também, aplica o sangue. Foi derramado por você. Eu coloco nas tuas mãos um símbolo nesta noite, de que você tem o poder de levar o sangue de Jesus. Leva. Há uma doença, há uma carência, alguém na família precisa da libertação, alguém que precisa de uma cura. Eu abençoo teu ministério, pastor, abençoo tua vida, teu propósito, aquilo que Deus faz, vai debaixo do sangue e realiza a obra do Senhor. Eu te abençoo, amada, com o sangue de Jesus. Olha aí, vocês são intercessores da família. O sangue de Jesus na tua mão. Ah, não tem nada mais precioso. Eu não preciso de nada mais. Alguém diz para Deus, não preciso mais de nada, já tenho o sangue de Jesus. Recebe, aplica ele, aplica ele na tua vida. Aplica ele na tua vida, aplica no teu sono, no trabalho, nas finanças, no casamento, na vida sexual, na mente. Proteja a tua cabeça com o sangue. Vamos lá, manda ele contra os vícios, derruba os demônios com o sangue. Foi derramado por ti, toma posse. E derruba os demônios com o sangue de Jesus. É teu sangue de Jesus, amado, é teu. Usa ele em teu favor. Aplica ele, abre os teus lábios e aplica ele em teu favor. Eu abençoo este casamento aí, ó, debaixo do sangue de Jesus. Te abençoo você, sua família, sua casa. Minha filha, eu te abençoo com o sangue derramado por ti. Recebe a bênção do Senhor em nome de Jesus. Recebe a bênção do Senhor em nome de Jesus. Todos vocês essa noite. Alguém glorifica a Deus. Alguém dá graça a Deus, pastor. Eu abençoo o teu ministério. Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo aqueles que você protege lá. Trabalha debaixo do sangue. Que o Senhor proteja o teu ministério. Proteja a tua cabeça das setas. É o sangue que protege um pastor. É o sangue que protege um homem no caminho do ministério e impede ele de que o inimigo o toque. Oh, amados. Eu vou dar uma pausa aqui. Olha para mim um minutinho, já vou terminar. Há um lugar que você precisa aplicar o sangue. E não é só aqui agora, nesse momento. Irmãos, a minha depressão, ela vinha há anos que eu vivia em depressão, eu não sabia. Um espírito maligno me feria. Presta atenção. Eu tive um encontro com ele num sonho. Eu quero lembrar a vocês a palavra de Deus que está em Apocalipse, no capítulo 12, o versículo 11 e 12, que diz, o versículo 9 e 10, que diz assim: caiu
a antiga serpente, o dragão, o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do Senhor. E o verso seguinte diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Deixa eu te falar, a nossa vitória sobre o nosso adversário é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Tem doenças em famílias aqui que alguém precisa enfrentar esse espírito de enfermidade no sangue de Jesus. Você precisa mostrar para ele aqui, ó, o que você está fazendo aqui? O sangue foi derramado. Você não tem direito aqui. Eu estou aplicando esse sangue contra ti. Toda raiz de enfermidade que está nessa casa, eu estou mandando embora. Eu estou te capacitando para você enfrentar a sua guerra na sua casa. Tem espíritos de opressão que estão na casa de alguém aqui, tentando destruir casamento. Você precisa virar para o diabo, levantar a tua mão e dizer assim: nesse casamento está debaixo do sangue. Você está vendo aqui a marca do sangue? Eu estou colocando sobre esse casamento. Mas você precisa falar para ele. Você precisa levar essa arma na frente do inimigo. Quem conhece o pastor Josué Irion? Quem já ouviu falar desse nome? Ele estava pregando uma mensagem do sangue de Jesus, numa cruzada, e um pastor que estava do lado dele dizia assim: Josué, quando você falava do sangue, eu via os demônios revoltados, como eles se revoltavam quando você falava do sangue. Josué, qualquer coisa você falava, mas não, quando você falava do sangue, Josué, vinha uma onda tão grande que derrubava eles assim, tão poderosamente, porque o que foi derramado por nós, porque é que Jesus acredita tanto na vitória da igreja, não é por causa da igreja, é por causa do sangue que ele derramou pela igreja. Ele sabe o poder que o seu sangue tem. Quem não sabe é a igreja não tem ideia do valor do sangue de Jesus. Irmão, eu queria que hoje você saísse daqui pelo menos fazendo uma coisa: eu vou aplicar o sangue, eu vou aplicar o sangue, eu vou aplicar o sangue. Desculpa eu passar do horário, tem 10 minutos que eu passei, mas eu preciso te falar. Quando eu estava em aflição, eu estava magoado com muitas pessoas, Deus mandou eu fazer a lista da ofensa e colocar o nome de todo mundo com quem eu estava ofendido. Eu fiz carreirinhas de 5 nomes. Quantas carreirinhas você acha que deu? Tinha 20 nomes ali. 20 nomes de pessoas que ou elas me ofenderam muito, ou eu imaginava que elas me ofenderam. O importante é que eu estava ofendido. Eu estava decepcionado e eu estava muito magoado com elas. Sabe quando você está num lugar e você está sempre pensando assim: se eu encontrar aquela pessoa, eu vou falar isso, isso, isso. E aquele negócio estava na minha cabeça o tempo todo, porque eu não tinha colocado o sangue lá. Deixa eu dizer para você. Você não precisa desabafar com uma pessoa e magoar e ferir ela para poder se livrar de uma ofensa. Você precisa aplicar o sangue. Eu perguntei para Deus: como é que eu saio da ofensa? Como é que eu libero esse povo? Deus falou para mim: aplica o sangue em cada nome. Aplica o sangue em cada nome. Eu falava para minha alma: solta o fulano de tal. No sangue, solta ele. Não estou te pedindo a tua força. Você não tem força de perdoar. Mas eu trouxe o sangue para você perdoar. Deixa eu segurar um cálice desse aqui. Uma mulher americana muito poderosa, que não lembro o nome dela agora, não sei se é Miss Fruit, something like that. Ela estava muito ferida, muito magoada. E ela estava tomando a Santa Ceia em casa, e ela estava dizendo, e o Senhor falou para ela, no meio da Santa Ceia, o Senhor falou para ela assim: você tem que perdoar. E ela assim: mas eu não consigo. Mas é claro que ninguém consegue. Você acha que a Bíblia está mandando esses mandamentos para a gente obedecer na nossa força? Ela com o cálice na mão, e ela falando: Senhor, eu não consigo perdoar, eu não consigo perdoar. E Jesus falou para ela assim: o que é isso na sua mão? O que é isso na sua mão? Ela falou: é nesse poder aí que você vai perdoar, não é na sua alma, está na sua mão a provisão para você perdoar. Por favor, para de exaltar a ofensa e comece a acreditar no sangue de Jesus. Não tem ofensa maior que o sangue, não tem pecado maior. Quando você acredita no sangue, a ofensa diminui e o sangue sobe. Precisamos nos arrepender de diminuir o sangue de Jesus. Eu te abençoo nessa noite, com a graça do Senhor Jesus. Yes. Eu te abençoo com o amor do Deus nosso Pai. E a comunhão do Espírito Santo numa revelação do sangue de Jesus. Que você não caminhe o mês de setembro simplesmente tropeçando, wandering around, pensando, tentando descobrir o que fazer. Que você saiba que há uma resposta para todos os momentos difíceis. Ela está no sangue de Jesus. No sangue de Jesus. Aprende a aplicar o sangue. Eu te envio ao mês de setembro no poder do sangue de Jesus. Eu proclamo uma igreja forte em Marlborough no poder do sangue de Jesus. Eu estabeleço a linha. Alguém diz comigo assim? Alguém faz isso comigo? Comigo nesse momento. Levanta a mão, por favor. Sim. Levanta a mão aqui. Diga comigo assim: nós aplicamos a linha do sangue de Jesus ao redor dessa propriedade.
Esse é um portal espiritual. Um lugar proibido dos demônios. É um portal do céu aberto. Pelo sangue de Jesus. Nós abençoamos esse lugar. Faz isso na tua casa, entra na tua casa, limpa aqueles quartos lá. Sabe aquele quarto que a criança fica presa lá dentro? Coloca o sangue lá dentro, você vai ver aquela porta aberta. Fecha aquela televisão no sangue de Jesus. Aplica o sangue, acredita no sangue. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai embora, senão eu vou pregar a noite inteira aqui.